Então vamos lá. Vamos pegar aqui o link dessa transmissão. Deixa eu pegar aqui pelo celular. E enviar para a galera que se inscreveu na lista. Vamos aqui. Vamos pegar o link aqui e compartilhar. Vamos lá. Nossa segunda live da semana. Vamos lá. Deixa eu pegar o link aqui. Selecionar. Ok, vamos copiar aqui para a galera do e-mail. Pronto, link salvo. Vamos enviar e começar a nossa live. Nossa segunda live aí sobre entrevistas de emprego na enfermagem. Vamos enviar agora. Enviando. Vamos lá. Sem mais chorumelas, vamos iniciar. Vamos lá. Beleza. Deixa eu sair aqui. Ok. Então vamos lá. Nossa segunda aula, nossa segunda live. Deixa eu só ajustar aqui para ver se não está torto. Pouca coisa torta. Tá, beleza, vai assim mesmo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Christopher Nunes, enfermeiro e coach aqui da região de São Paulo. E aqui eu vou discutir, né, as principais estratégias para você que é enfermeiro e quer alavancar a sua carreira, seja você um enfermeiro já experiente na área ou você um enfermeiro recém-formado, né? Então vamos lá, nosso tema de hoje é como se preparar e se comportar para uma entrevista de emprego na enfermagem, né? Pode parecer muito óbvio, mas não é. Eu decidi dividir essa live em 3 etapas importantes. Quais são essas etapas? Dias antes da entrevista, não dia antes da entrevista, né? Vários dias antes da entrevista, no dia e no local da entrevista e durante a entrevista. Então, etapa 1, dias antes da entrevista, etapa 2, no dia e no local da entrevista e etapa 3, durante a entrevista. Por que essa divisão, né? Porque apesar de parecer tudo uma coisa só, não é. E você vai ver que existem muitos passos dentro desse mesmo tópico. Etapa 1, né? Dias antes da entrevista. É muito importante que você, enquanto enfermeiro, mesmo que você seja experiente, né? Às vezes a gente fica muito nessa questão, pessoa experiente, eu já conheço a empresa tal, mas conhece aos poucos, não conhece o que talvez vai ser cobrado lá na hora. E se você não for experiente, você precisa seguir esse passo a passo. Por quê? Porque é muito importante a gente pesquisar sobre a empresa antes do local, antes de chegar no local, né? E por quê? Pesquisar de verdade antes de você chegar no local. Porque eu, né, sendo enfermeiro, eu sendo gestor, eu vi muitas pessoas cometerem o erro de ir para uma outra unidade e não ir para a unidade certa no dia da entrevista. Então, é muito importante que você pesquise de verdade antes de você chegar no local, como que você vai chegar no local, se existe mais de uma unidade daquele mesmo hospital, clínica, instituição de saúde na qual você busca e pretende trabalhar. Então, com acesso hoje ilimitado, né, na internet, se você não faz isso, você pode ter deixado várias vagas na mesa, né, deixado de participar de vários processos seletivos e talvez você conheça até amigos ou pessoas conhecidas que já perderam algumas oportunidades porque ao invés de ir para o lugar X, que estava marcado, foi para o lugar Y porque era uma outra sede da instituição e acabou não se atentando a isso e acabou passando aí batido e perdeu possivelmente, né, essa oportunidade de ter uma vaga. E é muito importante você, de fato, pesquisar sobre tudo isso. Por quê? Porque, cara, se você está querendo concorrer a uma vaga e você não se atenta pelo menos nisso, né, então já começa a ficar falho, né, a sua comunicação e o seu interesse, a sua assiduidade e muitas coisas relacionadas a isso, né? Você pode ficar aí por um erro banal, perder uma vaga, perder uma oportunidade e continuar aí tendo aquela coisa, por que eu não vou, por que eu não passo, por que isso, por que aquilo? Não, cara, prestar mais atenção e evitar esses erros que são banais para
você conquistar aí a sua vaga, caso você já seja um enfermeiro já experiente na área, ou se você estiver iniciando, para você ir com mais assertividade. Outro passo importante, né, é justamente você pesquisar missão, visão e valores. E geralmente as pessoas me perguntam, Christopher, precisa saber isso de cor? É óbvio que não, mas você não precisa ir cru para essa entrevista de emprego, né? Você precisa pelo menos saber um pouco do que aquela instituição tem como missão, como visão, como valores, né? E se você for sem saber absolutamente nada, o que pode acontecer? Pode acontecer que você vai chegar lá e a pessoa vai te surpreender porque ela acredita que você já tenha feito isso e na verdade você não fez, né? Além de você pesquisar essa questão de missão, visão e valores, é você entrar no site institucional dessa empresa, né, e pesquisar como é que é a cara dela, o que ela publica, o que eles estão continuamente colocando ali na fanpage deles do Facebook e assim por diante. Por quê? Porque isso diz muito sobre eles. E se você não ficar atento a isso, você vai ficar para trás. Alguns hospitais, pra você ter uma ideia, fornecem até no seu site institucional dicas sobre entrevista. Por quê? Porque eles querem tentar capacitar mais a pessoa para ela chegar lá quanto mais preparada possível. Por quê? Porque o mercado de trabalho hoje está tão escasso que às vezes as pessoas estão perdendo oportunidades por coisas tão banais e aí a instituição vai lá e coloca um manual de como se comportar numa entrevista na fanpage do Facebook, no site institucional deles, para justamente trazer aquele nicho que está solto, né, que não sabe se comportar de uma maneira com que ela pega aquele conteúdo que ela criou, com base no conhecimento dela, na instituição, né, no caso dessa instituição referência, no caso, que você quer buscar a sua vaga, e te dá na mão o manual de como que você vai se comportar numa entrevista, se você não usa isso, né, então é importantíssimo você estar sempre de olho nos sites deles, com um olhar bem apurado e de curiosidade para você tentar buscar essas coisas. Vai ter, você pode se perguntar, Christopher, vai ser toda a instituição de saúde que vai predispor, vai fornecer esse manual de entrevistas para aquela instituição específica? Não, não são todas as instituições que fazem isso, mas se você ir um pouco mais a fundo e pesquisar nos sites deles, nas fanpages do Facebook, você vai encontrar alguma coisa, mas não são todas que fornecem isso. Por quê? Porque geralmente são instituições grandes que fazem isso, que tem muitas pessoas para darem conta de várias demandas, né? Instituições menores não fazem isso. Mas não caracteriza que se você pegar uma instituição gigante, você não possa usar isso para uma outra. Por quê? Porque os comportamentos eles são basicamente os mesmos. Vai mudar a missão, visão, valores, mas basicamente os comportamentos são idênticos. E por que é importante, né? Dias antes da entrevista, você pesquisar sobre o local onde você vai fazer a entrevista e a prova. Isso não é só você saber onde que é e o horário que é. É você buscar conhecer mais sobre aquela instituição, né? Pesquisar, de fato, o que tem ali em torno dela, se tem mais outras instituições de saúde, se aquela empresa ela é referência em alguma área, se aquela instituição de saúde é especialista em alguma área. Eu vou te dar um exemplo, né? Talvez você precise de um exemplo. Faz diferença eu saber hoje se é um hospital que eu vou fazer uma entrevista, ele é generalista, ou se, por exemplo, ele é especialista em neurologia. E aí, o que você acha? Na minha opinião, faz muita diferença saber se aquele hospital é um hospital geral ou se ele é especialista, por exemplo, em neurologia. Por quê? Porque isso, quando você pesquisa se o hospital ele tem uma especialidade em si, oncologia, cardiologia, neuro e assim por diante, demonstra que você, enquanto enfermeiro, você enquanto pessoa que busca, né, a inserção no cargo de trabalho como enfermeiro, se você ainda não tem experiência, você tem interesse e está demonstrando curiosidade para saber mais sobre o local. Não é só saber, a prova é no dia tal e é no endereço tal, no horário tal. Não, tem que saber mais sobre aquela instituição. Porque, além de você entender um pouco mais sobre a instituição, né, você estuda o que possivelmente possa cair numa prova. Se você for especialista em cardiologia, basicamente, pode ver de regra, né, nada é uma fórmula matemática, mas tende a cair mais conhecimento sobre cardiologia. Se o hospital for oncologia, né, oncologia pura, tende a cair mais questões relacionadas à oncologia. Então, assim, é isso que eu não vejo as pessoas fazendo, e é isso que muita gente vem me procurar via WhatsApp, via e-mail, via Facebook, no meu chat do Facebook e no Instagram, bomba de perguntas todos os dias de como se comportar, de como ter chances a mais numa entrevista. Então, basicamente, eu resolvi fazer essa live aqui sobre dicas de como que você se comportar e ter essa chance a mais de você garantir uma vaga aí na sua entrevista. Só lembrando que se você ainda não deixou sua dúvida,
vai deixando aí nos comentários. Se tiver ao vivo ainda, eu respondo. Se não, eu respondo na sequência da live, no momento que eu tiver um tempo assim, olhando o Facebook, né? Para justamente ir lá e deixar você sem essa dúvida, né? Então eu vou lá, respondo. Se você não quiser colocar no comentário aqui embaixo, me manda por WhatsApp, manda por e-mail. Tem meios de você descobrir isso. E eu não costumo falar a questão do WhatsApp, porque justamente quanto mais você fuçar no site de empresas assim, você vai conseguir se conectar com pessoas onde você menos esperaria, né? Então, o WhatsApp eu não costumo passar, mas tem como descobrir. Mas também tem o e-mail, eu vou deixar o e-mail também aqui nos comentários. E vou deixar também meu Instagram para você, se quiser mandar dúvida por lá também, pode mandar, beleza? Por que eu falo isso, né? De você pesquisar sobre locais onde você vai fazer a prova, né? Um pouco mais a fundo da instituição. Meu exemplo mesmo, quando eu fui fazer uma prova na oncologia, eu sabia muito pouco, ou bem básico de oncologia. Eu tinha acabado de me formar enfermeiro e eu não tinha experiência como profissional da área da oncologia. Eu tinha experiência em clínica médica, clínica cirúrgica, um pouco de UTI, mas eu não sabia de fato oncologia. E aí o que eu fiz, né? Antes de eu ir para esse local, eu sabia que aquele hospital era um hospital oncológico, né? Eu fui pesquisar mais a fundo, não fui seco, como a maioria das pessoas vão, e aí eu fui identificar o que eu podia, dentro da oncologia, extrair que seriam pontos mais leves e não tão aprofundados, porque eu não era o especialista naquela época, né, quando eu me formei em oncologia. Depois eu me tornei e tudo mais, aquela coisa toda, mas antes não. E aí, quando você vai fazer uma prova no hospital, especialista em alguma coisa, você precisa saber o básico, né? Então, esse é um dos pontos muito importantes antes de uma entrevista, né? Você checar dias antes, inclusive na noite anterior, né? Se você tem o endereço correto, se aquele local que você vai fazer a prova é, de fato, o endereço que você precisa ir, se não é uma unidade externa a mais, não é outra unidade que você vai à toa e vai acabar perdendo o local da prova. Eu cansei de ver gente chegando atrasado porque foi para outra unidade, perdendo o processo seletivo. Isso, na verdade, mais fala da pessoa que ela não se preparou e que ela não teve nenhum cuidado para se preparar para aquilo. É como se, levantei hoje e vou lá naquele lugar fazer a prova. E, na verdade, não é assim. Tem muita coisa envolvida antes, né? Então, você precisa ficar constantemente atento para não perder mais oportunidades, né? Dentro da sua jornada aí. Dito isso, sobre os dias antes da entrevista, né, que foi a etapa 1, a gente vai agora partir para a etapa 2. E qual que é a etapa 2? É no dia e no local da sua entrevista, no dia e no local da sua prova. O que você precisa fazer? Se preocupar, seriamente isso, se preocupar e se preparar para você chegar no mínimo 30 minutos antes. Tem um valor máximo? Eu acredito assim, pelo que eu já entrevistei pessoas e pelo que eu já participei de processos seletivos, que entre 30 e 1 hora, né, 30 e 60 minutos é um tempo bom. E aí, por que todo esse tempo, né? Você pode estar se perguntando, mas Christopher, por que tem que ter de 30 a 60 minutos? Porque nesse dia pode acontecer muita coisa e te atrapalhar de chegar no local. Pode ser uma manifestação, pode ser uma greve, pode ser uma quebra de transporte público, se você vai de transporte público, pode, se você for de carro, furar o pneu, pode acontecer um acidente, pode bater o carro, sabe? Tem N motivos que podem acontecer, então por isso que é bom você chegar pelo menos com 30 minutos antes e até 1 hora é um tempo suficiente para você despender do seu dia, né? Para ir lá e fazer um processo seletivo com mais calma, com aquela coisa não corrida, para você não ser visto de uma maneira ruim logo que você chega, né? E apesar de que muita gente acha, isso não vai acontecer, o pneu do carro não vai furar, não vai acontecer um acidente, não vai ter uma greve, e aí acontece o quê? Justo nesse dia acontece. E pode acontecer, né? Então você tem que se preparar justamente para evitar esse tipo de constrangimento que pode te cancelar e te anular de uma prova, beleza? Além do que, isso te ajuda a não chegar correndo, né? Você não precisa chegar lá esbaforido ou esbaforida, né? Chegar atrasado ou correndo já demonstra que você teve falta de responsabilidade com a entrevista e, posteriormente, que você possa chegar atrasado no seu cargo enquanto enfermeiro, né? No seu local de trabalho. Então, sempre chegar antes não é mal visto. Não é que você não tem nada para fazer. É justamente porque você é uma pessoa preparada, que você se preparou para estar lá naquele dia, sem que você precise ficar aí correndo e chegando todo dia atrasado, tanto no dia da entrevista, né, como depois futuramente aí no seu cargo, beleza? Uma pergunta que muita gente me faz é o seguinte: Christopher, eu não sei com que roupa que eu vou.
que eu faço? Eu diria o seguinte, se você não sabe com que roupa você vai, vá com roupas claras e brancas. Se não for uma roupa clara, vai com uma roupa branca. Pode ser uma roupa bege, mas assim, nada muito forte. Mas se você não tem roupa branca, vai com roupa clara. Se você não sabe que roupa que você vai, mesmo com a clara, vai com a roupa branca. O importante é que elas estejam limpas e passadas. Não precisa ir tudo amarrotado como você tirou da máquina, nem sacudiu e assim foi, entendeu? E não precisa nada muito assim, preciso comprar uma camisa com uma gola X, não precisa. Camiseta branca, se você for homem, né? Uma calça branca, cinto branco, sapato branco, branco normal. Se for mulher, cabelo preso e assim por diante, a gente não vai falar sobre esses pontos aí. Mas é o branco, branco básico, não precisa de nada muito elaborado, cheio de coisinha, não precisa de nada disso, né? Mas é importante que você evite. Se você for mulher, decote, saia curta, bata, regata, sapatos abertos, roupas curtas demais. Se você for homem, não utilizar boné, não utilizar bermuda, não utilizar regata. Por quê? Porque você está indo lá para conquistar uma vaga de emprego e não ser repelido da vaga de emprego, certo? Então, eu acredito que muitos processos são do que eu já vi, do que eu já vivenciei. Tanto enquanto sendo entrevistado para uma vaga de emprego, você vê outras pessoas ali com você que não tiveram esse cuidado, e tanto eu, enquanto gestor, entrevistando pessoas para incorporar na minha equipe, na minha instituição, eu via claramente pessoas que não tinham esse cuidado de, não necessariamente de branco, né? Tem pessoa que gosta de branco e talvez acho que até melhor para você não ficar naquela coisa de parecer um arco-íris, mas para justamente trazer das pessoas, né? Entender o que as pessoas estão vestindo para numa próxima vez, se eu precisar ir para uma entrevista de emprego, saber o que está rolando, como é que é, né? E estando do outro lado, eu consigo também ter essa outra percepção. Outro ponto muito importante, né, no dia e no local da entrevista, da sua prova, é sobre maquiagens e perfumes. Maquiagem, é importante que você não carregue. Você não precisa ir parecendo um... Como é que eu vou falar isso? Para mulher é um pouco difícil isso, né? Mas, sabe, muito, muito forte, muito maquiada, carregada demais, né? Hoje, para isso, vocês mulheres, né? Tem homem também que usa, não tem nada contra, mas tem muito tutorial na internet para você aprender sobre maquiagem. Só que eu queria dizer que, com certeza, nesse dia, você precisa entender que você não pode inventar moda. E quando eu falo isso, é que assim, tem tantos outros dias do ano, 364 outros dias do ano, que você pode definitivamente testar tudo que você quiser de novo, só que nesse dia não é o dia de você testar uma maquiagem nova, não é o dia de você testar um perfume novo, não é o dia de você testar uma roupa nova. Você precisa ir com coisas habituais que você está indo. Por quê? Porque aquilo se torna natural, não se torna forçado, não se torna uma coisa que você fez só para estar ali. Entendeu? Então, assim, relacionado à maquiagem, é isso. Agora vamos pro perfume. Perfume, geralmente mulheres, na época do frio, gostam de usar o perfume doce. E assim, perfume doce, tem outros perfumes também que acontecem isso, mas perfume doce ele é mais clássico e ele impregna no local. E na verdade, assim, tudo que você precisa fazer é passar um perfume que ele não seja muito doce e que não seja enjoativo. Geralmente, os perfumes mais cítricos, mais amadeirados, eles são melhores suportados. Por que eu falo melhores suportados? Porque tem perfume que é forte demais, tem perfume que acaba marcando muito. Então, o ideal é que, assim, uma vez que você passou o perfume, ferrou. Se você já passou o perfume, passou muito, ou você toma outro banho antes de sair, né? Ou acabou, dali pra frente não tem mais o que fazer. Então, evita perfume doce, evita perfume muito enjoativo, e evita perfumes muito fortes, né? Por quê? Porque isso você vai ficar lá no ambiente com mais pessoas na sala de espera ou até em dinâmicas, e às vezes aquilo pode gerar um impacto negativo, onde você está tentando buscar um impacto positivo, né? Mas é importante que, independente disso, você entenda que não é para ter exageros, né? Você não está indo para uma festa, você não está indo para um encontro, você está indo para conquistar aí uma vaga de emprego, né? Você precisa estar ciente constantemente disso antes, dias antes da sua prova, da sua entrevista, durante e até depois, né? Se você for efetivado, se você efetuar no cargo ali que você está buscando, beleza? E aí uma dúvida que geralmente me fazem, mas Christopher, eu não tenho um perfume ou uma maquiagem específica, eu preciso ir comprar esse produto antes de eu ir? E eu diria o seguinte, o que você acha enquanto profissional? Eu penso que é o seguinte, se você não tem, não inventa moda, entendeu? Não inventa moda, você não precisa comprar nada. Vai sem mesmo.
O importante é você ir com a roupa branca, né, ou a roupa clara. Quer ir com colorido? Cara, não indico, mas assim, vai ou roupa mais clara ou roupa branca, nesse caso, né? Perfume e maquiagem, a gente já deu aí as dicas, mas assim, perfume e maquiagem, ele é só um detalhe, entendeu? O importante é que você esteja presente, que você seja autêntico, que você seja você na essência para conquistar aquela vaga, né? A roupa, ela precisa estar limpa e bem passada. É isso, entendeu? Não precisa de maquiagem, não precisa de perfume, não precisa de coisinhas penduradas, não precisa de nada disso. O importante é que você não esqueça que o seu cabelo precisa estar preso, né? Se você for mulher, não precisa ir com o cabelo solto, para mostrar que você tem a última moda aí do alisamento X, da prancha Y, ou o homem, né, com o cabelo não penteou. Então, assim, cara, cabelo preso é certeiro para você garantir aí. Assim, claro, se você puder lavar o cabelo e tá com o cabelo limpo, ok, mas não precisa, não é via de regra, mas o importante é que ele seja preso. E se você for homem, que a barba esteja alinhada, né? Por que eu falo alinhada? Não precisa estar feita a barba. Hoje em dia, as instituições, algumas são mais rígidas e falam assim, não tem, homem não tem que ter barba, e aí você tem que tirar toda a barba. Né? No meu caso aqui, não seria só aqui, eu teria que tirar tudo. Mas hoje em dia não é via de regra. Hoje em dia, pelo Corém, e até normas institucionais de algumas empresas, elas têm no manual do colaborador que você precisa estar com a barba aparada. Barba aparada não significa barba zerada, significa barba cuidada. Né? Você precisa se atentar, não ter aquelas coisas saindo da barba, não precisa ser um náufrago, né? Você precisa estar ciente ali que você está cuidando da sua estética visual para na hora que você for ali para a entrevista aquilo ser bem visto, né? Não precisa zerar a barba, mas precisa ter cuidado, beleza? Esse é um ponto muito importante sobre barba que a galera geralmente pergunta. Na sala de espera, né, no dia lá da sua entrevista, no dia da sua prova, evita ficar entrando em contato com parente, com fulano, abrindo grupo de família, diversos outros grupos, deixando que o áudio livre daquela conversa, daquele vídeo, seja exposto ali e você passe por um momento vergonhoso. Por quê? Porque na sala de espera não é o momento de você ficar no celular, não é o momento de você fingir que lê um livro, né, uma revista, mostrar que você está lendo aquilo porque você é intelectual e assim por diante, né? Se você tem um hábito de fazer isso, tá ok, faça, lê o livro. Se você não tem hábito de ler livro, ler revista, não faz isso. Por quê? Porque isso demonstra que você está ansioso, demonstra que você está ansiosa, mais que tudo, né? Porque você não vai conseguir se concentrar ali. Vai ficar claro que você está desviando o olhar o tempo todo e que aquilo, na verdade, é mais para você não ficar nervoso, não ficar nervosa, né? Então, repetindo, se você tem o hábito de fazer isso, de ler um livro, ler uma revista, mantenha. Se você não tem, não faça. Não utilize o celular, não deixa o áudio dessas conversas vazando. Por quê? Porque fica chato. De repente acontece lá um vídeo, uma música, e na verdade assim, não é um ambiente para você estar conectado com isso. Se você tem pessoas que precisam de você naquele momento, sabe, é 2 horas que você vai ficar desconectado dessas pessoas. Então avisa elas, seja claro e fala, olha, hoje eu estou indo para um processo seletivo e de tal a tal hora, né, que você vai chegar mais cedo, você não vai chegar na hora, eu vou estar ocupado e eu não posso abrir esse grupo de família, eu não posso abrir isso daqui, coisas específicas. Então, assim, orienta as pessoas que não dá, esse momento não dá, você precisa focar em você, né, e tirar o foco das outras pessoas para conseguir entregar ali o seu melhor e não ficar nada muito exposto, beleza? Na sala de espera, geralmente, a galera tende, não todos, né, isso não acontece com todo mundo, mas pensa que a recepcionista é a melhor amiga, ou recepcionista, né? Não generalizando mulher e homem, mas a pessoa que está na recepção é o melhor amigo. Na verdade, não é. Você não pode tratar as pessoas da recepção como se você conhecesse elas há anos, né? O que você precisa fazer? Ser educado, educada, né? Respeitoso e não ficar puxando papo porque você quer descontrair, né? Isso demonstra, mais uma vez, que você está despreparado e ansioso. Então, assim, na recepção não é o momento de você interagir com a pessoa da recepção. Basta você dizer bom dia, você veio participar do processo, e assim, coisas básicas. Ser educado, entendeu? Ser educada, respeitoso, mas não precisa ficar ali martelando na cabeça da pessoa, até porque a pessoa ela tem muitas coisas para fazer. E quando você fica desviando ela do foco, ela fica pensando, poxa, essa pessoa, né, tá aqui falando isso. Imagina se essa pessoa passar nessa prova de emprego. Imagina se isso, imagina, aí você já começa, entendeu? Não faça isso, você tá lá, deixa a pessoa, ela tá no cargo dela, ela já tá empregada, então deixa ela lá, seja cordial, seja respeitoso, seja educado, fale com essas pessoas somente o necessário e não traga elas como se elas fossem amigas de vocês, porque de você, né?
Por quê? Porque lá ela não está para ser sua amiga, ela está para ser um profissional que vai receber um outro profissional. E profissionais não agem de maneira amiga. Amiga, assim que eu falo, fica entrando em coisas que não precisa. Seja você um profissional de respeito e respeite as outras pessoas. Por quê? Porque isso é o básico. Isso é o básico de uma entrevista de emprego, beleza? Vamos então para a nossa etapa 3, que é durante a entrevista. Então a gente já falou dias antes da entrevista, que foi a etapa 1. A gente já falou sobre durante a questão de ir até a entrevista e estar na recepção da entrevista, que foi a etapa 2. E agora a gente vai falar sobre a etapa 3, que é durante o processo da entrevista, né? Durante as perguntas do recrutador, você, primeiro, que não precisa responder de bate-pronto. Por quê? Porque você deve respirar e pensar, né? Isso quase não é feito hoje, nos tempos atuais. E, cara, como que em 2000 e quase 20, né? A gente está em 2019, mas quase 2020, as pessoas não pensam no que elas vão falar. E elas acham que o recrutador perguntou, devolve, perguntou, devolve, perguntou, devolve. Isso também demonstra despreparo. Se a pessoa perguntou para você, para, respira, analisa, pensa e responde. Não precisa ser bate-pronto, né? Lembra-se que você não está diante de um passo a repassa. Você pode e deve pensar antes de responder. Isso é o mínimo, beleza? Se você está lá na sua entrevista com o recrutador, o que você precisa fazer é ser você mesmo. Quando eu falo você ser você mesmo, né? Significa que você precisa ser a sua própria essência e deixar a máscara em casa. Ah, Christopher, o que é a máscara? A máscara é o seguinte, muitas vezes o profissional ele vai para uma entrevista de emprego e aí ele fala assim, eu vou fazer isso que eu não fiz na outra entrevista porque eu acho que aquilo que eu não fiz fez a diferença eu não ter passado naquela entrevista. Então ele vai lá e se mascara para achando que vai enganar o recrutador, só que é complicado. É complicado porque geralmente, quando você não é autêntico, você conta mentiras, o recrutador ele fareja e ele sente tudo isso, né? Os recrutadores eles são treinados e mesmo que eles não fossem treinados, todo mundo nasce, né, com um radar, um balelômetro, né? O que eu quero dizer com isso? Um detector de mentira. Se a pessoa está falando balela, você já vai perceber na hora, né? Isso, se alguém contar uma mentira para você, você já percebe isso. Imagina uma pessoa que está ali treinada para entrevistar pessoas e recrutar para novas vagas, tendo contato com diversas gestões, e talvez gestões assim, de muito alto nível, dependendo da instituição, né, que você está buscando. E aí você está achando que você vai se mascarar e trazer ali a sua melhor versão, sendo que não é a sua melhor versão. Então, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é deixar a sua máscara em casa e ir com a cara limpa, com a cara de que você é realmente aquela pessoa na essência que vai participar daquele processo seletivo. Em hipótese alguma, mentir. Lembra que você sempre precisa ser autêntico e a integridade ela precisa falar mais alto do que tudo, beleza? Importante também você ficar evitando de bater a perna, de bater mão, né, de ficar pegando porque você está ansioso ou mordendo alguma coisa, né? Ali, naquele momento, nada mais é do que um bate-papo com alguém desconhecido, alguém estranho que você talvez não conheça, né? Geralmente a gente não conhece pessoas que vão entrevistar, dependendo do local da instituição que a gente vai, né? Se for uma instituição gigantesca, aí provavelmente você não conhece mesmo. Se for uma instituição bem pequenininha, talvez você conheça um ou outro ali que você já viu na rua, dependendo de onde você passe, né? Então, assim, não fica batendo a perna, não fica com as mãos mexendo, gesticulando tanto, e não fica mordendo nada. Por quê? Porque isso vai demonstrar que você está inseguro e que você está ansioso mais do que tudo, beleza? As perguntas mais comuns que caem numa entrevista, que todo recrutador, eu não posso falar tudo porque pode ser que eles mudem, mas mais de 90% dos recrutadores, eles levam essas perguntas para você, são 5 perguntas. E aí, cabe a você, né, anotar isso, rever essa live várias vezes, para você ir estimulando tudo isso em você, ou deixar isso de lado e continuar tendo os mesmos resultados, beleza? Então, eu vou falar aqui as 5 perguntas mais comuns que os recrutadores, selecionadores e as pessoas que estão lá no RH tendem a perguntar para as pessoas que vão fazer o processo seletivo dentro da enfermagem, seja auxiliar, técnico, enfermeiro, beleza? Primeira pergunta: qual a sua experiência profissional? E aí, a experiência profissional, basicamente assim, você vai trazer a carga
do que você já teve de vivência, né? Se você já é um enfermeiro que já atua há um certo tempo, e se você não é, você não tem experiência para contar, mas é trazer tudo que você já viveu de uma forma positiva, né? A segunda pergunta, por que você quer trabalhar nessa empresa? Precisa ter um motivo, né? Porque ninguém se candidata para uma vaga e fala assim, eu vou lá fazer um teste, vou testar, quero ver como é que é esse processo seletivo aqui. Geralmente não é assim que funciona, né? As pessoas, elas vão para entrevista de emprego porque elas precisam, elas querem, precisa ter um motivo, eu quero ir. Não é porque, eu vou lá porque eu quero passar o tempo, estou fazendo nada mesmo, vou lá fazer uma entrevista, não é assim que funciona. Então você precisa entender por que você quer trabalhar naquela empresa. Pode ser por necessidade, pode ser por necessidade, pode ser por outros motivos também. A gente vai discutir um pouco mais à frente sobre isso. Mas, assim, é entender qual é o motivo que você quer ir para aquela empresa, beleza? Terceira pergunta. Por que você saiu do seu último emprego, né? Se você está iniciando na carreira, eles não vão fazer essa pergunta para você. Mas se você já é um enfermeiro experiente que já atuou em mais de uma instituição, eles vão te perguntar num processo seletivo por que você saiu do seu último emprego. E aí, sempre falo, a integridade precisa ser brutalmente considerada. Por quê? Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser íntegro. Por quê? Porque não adianta mentir. Você precisa falar qual o motivo que você saiu. Mas um ponto importante é você não evidenciar os pontos negativos e sim os pontos positivos do porquê que você saiu. Seja para você focar numa área da sua vida, seja você para focar numa área de estudo, seja você porque estava trabalhando em dois e agora precisou focar em um, mas aí tem que tomar cuidado com o que você fala, porque se você trabalha em outro e se desligou, trabalhava em dois, desligou de um, por que você está buscando outro para continuar com dois? Será que você não vai ter o mesmo rendimento, entendeu? Então tem que ter muito claro essas perguntas na sua cabeça antes de você ir, porque não é construir todo um arquétipo do que você vai falar, não, mas é você entender o que a pessoa perguntaria nesse caso, né, que são perguntas que geralmente são utilizadas, essas cinco, ainda vou falar mais duas ainda, para você não passar como despercebido, entendeu? Para você não passar lá e, não estava preparado para isso. Pessoas que têm uma maior experiência, elas já vão com isso na cabeça, não porque elas vão preparadas, mas porque elas já passaram por isso tantas vezes que acaba sendo natural as pessoas perguntarem isso, entendeu? Isso é comum. E a quarta pergunta é onde você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer pouco, 5 anos, pode parecer muito, dependendo da experiência que você tem. Né? Quando eu falo pouco, muito, é o tempo que você vai ficar naquela empresa, quando a empresa te pergunta onde que você vai querer se ver daqui a 5 anos. E se você tem pouca experiência ou não trabalhou ainda, isso é pouco, provavelmente 5 anos. Se você tem muita, talvez seja muito mesmo. 5 anos é um tempo grande. Mas é o que você quer. Entendeu? Daqui a 5 anos, se você entrar hoje, daqui a 5 anos, como é que você quer estar? O que você vê? O que você enxerga? Como que você enxerga hoje você entrando e daqui a 5 anos, como é que você está naquele quinto ano vivendo vivendo a sua vida dentro dessa instituição hospitalar, no caso? O que você tem de visão do ponto A para o ponto B? Qual é a sua caminhada, entendeu? Basicamente isso. Onde você se vê daqui a 5 anos trabalhando, por exemplo, nessa instituição, entendeu? Se você quer subir de cargo, se você quer publicar artigo científico, estudo científico, se você quer ser pesquisador, se você quer evoluir e assim por diante, entendeu? Quinta pergunta, o que a sua experiência profissional pode agregar para essa empresa, né? E, cara, quando a gente pergunta o que a sua experiência profissional pode agregar nessa empresa, basicamente é você entender o que você sabe e o que você estudou dessa empresa e o que isso que você sabe pode agregar com a empresa que você está tentando entrar para justamente potencializar não só os seus resultados, mas também os resultados daquela empresa. O que você pode agregar para justamente alavancar aquela empresa dela sair de onde ela está para ir, por exemplo, sei lá, 1% a mais no próximo ano, entendeu? Então você precisa saber o que a sua experiência profissional pode agregar para aquela empresa de positivo. E lembrando sempre que as suas respostas elas devem zelar sempre pela integridade e a sua real essência, beleza? E aí, geralmente as pessoas falam assim, Christopher, eu não decoro nada disso, na verdade não é para decorar, você precisa ser natural, né? Isso precisa vir naturalmente de você. E as pessoas perguntam assim, Christopher, eu tenho dúvidas ainda, né, sobre o que eu falo, me ajuda aí, sei lá, com o passo a passo, o que eu posso fazer, eu sou mais metódico, eu preciso anotar, eu preciso estudar isso aqui meses, semanas, o que eu faço com isso, né?
Eu vou te dar aqui o passo a passo, caso você seja aquela pessoa realmente metódica que precisa de mais segurança para você se expressar, se comunicar e sobre o que você fala, beleza? Então vamos lá. Passo número 1 é você sempre falar de si mesmo e não dos outros. Quando eu falo isso, você precisa primeiro saber se expressar. Quem você é, né? Quem você é de verdade, quem que é o Christopher, quem que é você que está aí me assistindo agora. E não é assim, eu sou o Christopher, tenho tantos anos. Não, é mais profundo, entendeu? Quem é você? Se você já não se perguntou isso, talvez, né, dentro de um processo seletivo, eles te perguntam, me fala aí quem que é tal pessoa, né, que nesse caso é você, me fala aí quem que é a Joana, me fala aí quem que é a Maria Joaquina, me fala aí quem que é o José, entendeu? E aí você vai precisar falar. E aí, o que você vai falar, entendeu? Então, passo 1 é você sempre falar de si mesmo e não dos outros, saber se expressar como quem é você. Próximo item dentro desse passo 1, né, de você falar sempre de si mesmo e não dos outros, é como foram e quais são as suas experiências passadas, né? Se você é um enfermeiro recém-formado, provavelmente você não tenha, ou você pode trazer, sim, questões de estágio, questões de faculdade, questões de algum trabalho voluntário que você fez. Se você é um enfermeiro mais experiente, aí você tem mais bagagem para comentar como é que foram, né, suas experiências passadas, você vai trazer tudo da bagagem de positivo e alguma coisa que seja realmente impactante para aquele recrutador, para ele entender que, na verdade, assim, você é diferente e você não está dizendo mais que o mesmo, entendeu? Mais que todo mundo está dizendo. Geralmente eles perguntam também quais são os seus objetivos e metas para o futuro. Então você precisa ter claro que assim, beleza, estou entrando nessa empresa porque talvez eu preciso, porque eu tenho conta, porque eu tenho isso é o básico, todo mundo tem. Só que quais são os seus objetivos e metas para o futuro? Você quer daqui a 5 anos, como a gente viu um pouco atrás aí da nossa aula, o que você quer fazer, entendeu? Onde você quer estar? O que você enxerga de você daqui a 5 anos? Quais são os seus objetivos? Quais são suas metas? O que você quer de hoje, se você entrar para frente, executar na sua essência para trazer o benefício para a instituição e para você também, entendeu? Você precisa disso, claro, assim como os seus defeitos e qualidades, né? Você precisa saber o que você tem de ponto a melhorar, o que você tem de... Não são erros, né? Mas é justamente pontos que você pode melhorar. Isso precisa estar claro para você, porque se for questionado, eles vão perguntar. Passo número 2 é você falar do que você é bom e do que você verdadeiramente sabe. Então, passo 2, falar do que você é bom e do que você verdadeiramente sabe. Seja brutalmente honesto e comente quais são os seus pontos fortes. Por que eu falo isso, né? Quando a gente fala de pontos fortes, não é assim, sou perfeccionista, a gente não vai falar sobre isso ainda. Mas é você falar quais são suas habilidades, quais são suas competências únicas, entendeu? Por exemplo, o que você faz com maestria na profissão? O que você faz que ninguém mais faz na profissão? O que você faz que você se considera único na profissão, entendeu? Seja você, eu sou muito bom de pegar acesso venoso, eu sou muito bom em fazer curativo, eu sou muito bom em fazer sistematização da assistência de enfermagem, eu sou muito bom em fazer isso, eu sou muito bom em fazer aquilo. E assim, você precisa falar do que você é bom, mas assim, tendo certeza de que aquilo é verdadeiro, de que você realmente é uma pessoa que é muito boa naquilo que você está falando que você faz. Beleza? Então, assim, você é muito bom em resolver problemas técnicos, você é muito bom em resolver conflitos de equipe, você é muito bom em resolver conflito de paciente, você é muito bom em resolver qualquer coisa que seja bom, entendeu? Você precisa falar aquilo que você realmente é bom, né? Aquilo que faz a diferença, para que possa ser útil para aquela empresa, para que ela enxergue, ela fala assim, interessante, a pessoa, ela é resolvedora de conflitos, e aí ele vai, o recrutador, né, ele ou ela, vai tentar te trazer uma evidência disso, né, de você falar de si próprio, um exemplo disso. Então, como que você disse que você é muito bom em resolver conflitos? Me conta aí uma situação. E aí você vai dizer uma situação. Então, por isso que eu falo, se você está falando que aquilo realmente é um ponto forte seu, precisa ser um ponto forte seu, de fato. Não precisa ser, não pode ser uma historinha inventada. Precisa ser algo que realmente você consiga e faz isso, né? Sua essência, todos os dias, e resolve aquele problema, entendeu? Porque se for uma balela, lembra do balelômetro, a pessoa vai olhar para você e falar, não passa de uma mentira. E contar mentira no dia da entrevista é a pior coisa possível, beleza? Geralmente, as pessoas falam assim, quais são os seus pontos de melhoria, né? Os entrevistadores também perguntam. E aí, claro, você precisa ter claro isso, que não existe profissional 100% completo. Se você não tem uma habilidade,
não vai dizer que você tem aquela habilidade, né? Tava dizendo isso agora há pouco. Se você não é o cara que vai lá e resolve o problema, não vai falar que você resolve o problema, porque se ele te perguntar um caso e ele vai tentar extrair o máximo que ele consegue de ti, ele vai saber que você está mentindo. O balelômetro vai de 0 a 100 em segundos. Então, assim, se você não tem uma habilidade, não diga que você tem, beleza? Lembra que a integridade e a honestidade, elas vão sempre falar mais alto na sua entrevista. E o que você pode fazer? Todo mundo tem ponto de melhoria, né? Ninguém é 100%. Mas você pode trazer para aquela pessoa um ponto de melhoria seu, né? Pode ser comunicação, pode ser outras coisas, e falar que você se coloca à disposição para aprender sobre aquilo. Eu me lembro que, eu vou deixar esse exemplo um pouco mais para frente. É um exemplo interessante. O passo número 3, demonstrar por que você quer essa vaga, né? Falar sobre o porquê que você quer a vaga, aquilo que você desejou quando você foi buscar a vaga, né? Mostrar para o recrutador que você tem um pensamento sim que condiz com a vaga e com a empresa que está buscando, porque tudo aquilo tem que estar alinhado, porque por que você quer essa vaga? Sei lá, eu estava passando aqui, eu vi que estava todo mundo entrando, eu resolvi entrar. Não é assim, não funciona assim, entendeu? Você precisa, lembra que eu falei lá no começo? Buscar sobre aquela instituição, buscar sobre o que ela publica, buscar sobre se ela é especialista em alguma área para você ir mais focado quando você vai para uma entrevista de emprego. Missão, visão, valores, aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? Você precisa saber o que essa empresa busca para justamente você demonstrar o porquê que você quer trazer, você quer estar nessa vaga, né? Demonstrar o porquê que você quer entrar nessa vaga. E é muito interessante porque você vai conseguir extrair dessa pergunta, ou de fato, talvez o que você não extraiu nenhuma outra pergunta dessa, nenhum outro processo seletivo, que é você extrair como é que você pode contribuir para aquela empresa, para aquela instituição, se você entrar nessa vaga geral ou nessa vaga específica, né? O que te motiva a estar dentro dessa vaga, entendeu? Esse é o passo 3, demonstrar o porquê que você quer estar dentro dessa vaga. Passo número 4, quais são os objetivos, né? Quais são os seus objetivos e quais são as suas metas futuras? A gente comentou isso naquelas 5 perguntas, mas eu resolvi destruir tudo isso e criar em passo a passo. Se você for metódico, muito metódico, os passos vão te ajudar. Se você não for metódico, aquelas 5 perguntas já vão fazer bastante diferença para você. Então, para você que é metódico, passo 4, quais são os seus objetivos e as suas metas futuras, né? Meu exemplo, uma vez eu fui fazer uma entrevista no maior hospital particular da América Latina e a recrutadora já tinha um cargo de gestão e decidi mudar, porque vários motivos aconteceram e eu falei, vou mudar um pouco de ambiente, quero entender mais outras instituições que são maiores do que a que eu estou atualmente, né? E aí, nessa entrevista lá no maior hospital particular da América Latina, a recrutadora perguntou assim, você já tem um cargo de gestão. Isso, eu, a recrutadora, e mais 2 candidatos numa sala de vidro. E ela falou assim, você já tem uma certa experiência, você já é gestor de uma outra instituição. Se você vier para cá, você vai estar regredindo vários passos na sua carreira. E aí, por que eu falo quais são os seus objetivos, quais são suas metas futuras? Porque eu respirei, pensei fundo, né? Respirei fundo, pensei e falei para ela, falei assim, olha, eu não vejo dessa forma. Aqui, vocês têm muita tecnologia e eu vou poder potencializar os meus aprendizados, né, a minha pós-graduação, com o conhecimento que eu já tenho e alavancar os meus resultados e os resultados dessa empresa. E aí eu atrelei o quê? Objetivos e metas futuras. Ou seja, eu disse que eu podia potencializar os meus resultados, aplicar aquilo que eu sabia e juntar com o que a empresa tinha para alavancar não só eu, mas como a empresa também. Então, atrelei objetivo e metas futuras. Passo número 5 é como foram as suas experiências anteriores. Aqui é um ponto muito importante que você nunca vai falar mal ou de forma negativa da sua empresa anterior, do seu líder, do seu chefe, nunca. Por quê? Porque o mundo da enfermagem, o mundo das instituições de saúde, ele é pequeno, né? E quanto mais você cresce de instituição, parece que menor fica, né? Os profissionais eles estão constantemente em outras empresas. Então assim, não fala mal de ninguém, não fala mal. Fala das suas experiências positivas e como que isso pode te ajudar nessa nova empresa, né? Mas nunca conte experiências anteriores negativas que relacionem a instituição anterior, liderança e coisas do tipo, beleza? Passo número 6. Se você for questionado, exponha sim os seus defeitos
e entenda que todos nós temos. Então, quando eu falo assim, se você for questionado, expõe os seus defeitos, é o seguinte, porque se você não for questionado, não precisa expor. Você não precisa, não, agora que eu falei o positivo, eu tenho que falar o negativo. Não, você só fala se você for questionado para falar os pontos negativos, ou os pontos de melhoria, os pontos de oportunidade de melhoria, assim como você chama isso, beleza? Nunca diga, quando você for questionado, eu sou perfeccionista demais ou exigente demais. Isso significa que, independente da situação que você estiver vivendo naquela instituição, se você entrar, vai dizer que você nunca vai entregar o resultado esperado. Por quê? Porque perfeccionista demais, exigente demais, não consegue entregar, porque ele acha que ele precisa sempre melhorar aquilo antes de entregar. Então, deixa claro para a pessoa que se você é perfeccionista ou exigente demais, você não está entregando o resultado que ela espera. Então, isso já te corta ali naquele momento na entrevista para tentar reverter se ela gostou de você, se ela quer te ajudar, mas se não, ela vai só te enrolar mais um pouco e daqui a pouco você vai sair dali e a sua ficha vai tomar como se fosse uma advertência e você não vai continuar nesse processo seletivo. Então não fica falando que você é perfeccionista ou exigente demais, porque se você é isso, você não entrega. Então não fale isso, beleza? Tem pessoa que fala assim, às vezes eu trabalho muito. Cara, às vezes você trabalha muito, você precisa sempre trabalhar muito, entendeu? As empresas, elas querem o melhor resultado possível e não o resultado de trabalhar pouco. Então, assim, não é às vezes eu trabalho muito, trabalho muito o tempo todo, entendeu? Mas você não precisa expor isso, beleza? Ninguém hoje em dia acredita nessa conversa fiada, de perfeição extrema, né? Não cai nessa, entendeu? Porque, assim, você vai estar se auto-enganando ao invés de estar enganando uma pessoa que está ali, ó, que entrevista centenas de pessoas todos os meses, eu posso falar centenas porque dependendo da empresa, de fato, cada processo seletivo pode ser de 30 a 50 pessoas, uma única vez, né? Então, a pessoa entrevista várias pessoas e você acha que você vai dizer isso para a pessoa vai acreditar. Então, assim, conversa fiada hoje não existe. Assim como perfeição extrema, beleza? Você precisa trazer alguma coisa que te ajude em frente. Por exemplo, quando eu estava como recrutador, né, como gestor, um colaborador uma vez me disse que ele estava fazendo um curso de oratória porque ele percebia que ele precisava melhorar a comunicação dele. Eu pensei assim, internamente, né, que eu não posso também expor isso, né? Meu Deus, não posso. Mas internamente eu pensei assim, show de bola, hein? E realmente eu achei aquilo incrível. Por quê? Porque eu conheço poucas pessoas que buscam melhorar a comunicação, e esse é um ponto que é crucial, não só na enfermagem, mas como qualquer área, mas a gente vê isso evidentemente na enfermagem, porque a gente atua dentro da enfermagem, né? Muitos atos falhos na nossa área. Mas, cara, quando o cara me falou que ele fazia um curso de oratória, ele ganhou pelo menos um ponto interno meu, não no processo, né? Mas pelo menos meu. Eu falei, cara, é diferente, porque quem que busca um curso de oratória, né? Então, para mim, ele ganhou um mega ponto. E isso foi um diferencial na entrevista dessa pessoa específica, né? E por isso que eu sempre falo que fazer curso fora da área da saúde, né, fora da área da enfermagem, vão te ajudar a entender melhor como você funciona, como que você é, como que você age. Por quê? Porque a faculdade ou qualquer outro curso, né, eu repito isso aqui, ela ensinou apenas habilidade técnica. Só que numa entrevista, a habilidade técnica não é o que conta. Depois sim, né, quando você já estiver na vaga. Só que antes não. Você não vai precisar, eu vou te mostrar aqui como é que eu passo uma sonda nasointeral sem o paciente regurgitar, sem o paciente ter um episódio de EMS. Não, ele não vai te cobrar isso na hora. Na vaga, sim. Mas ali no processo seletivo, ele quer saber comportamento. Então, quanto mais comportamentos você buscar, né, fazer curso fora da área da enfermagem, fazer curso fora da área da saúde, vão te agregar para justamente na hora de uma entrevista você ter mais chance de passar. Porque depois você vai precisar provar que você sabe na habilidade técnica, mas antes disso você não tem como provar. Então não adianta ser muito bom tecnicamente e ser péssimo comportamentalmente, entendeu? Então você precisa estar sempre alinhado com essas coisas de buscar cursos fora, sim, né? E, pô, quando o cara me falou que ele tinha um curso de oratório, eu pensei assim, olha só, ninguém nunca tinha me trazido isso, entendeu? Pensei, diferencial, esse cara aqui, pô, tem um ponto a mais, né? Interessante isso. Ali na entrevista, são os seus comportamentos, né? E o quanto você se conhece como pessoa. Por isso que autoconhecimento, tudo isso que eu venho trazendo aí nas minhas mídias sociais, fazem tanta diferença. Repito de novo, habilidade técnica não vai te diferenciar das outras pessoas. O que vai te diferenciar é comportamentos, autoconhecimento, né, performance, tudo isso que ninguém está fazendo, entendeu? Vamos lá para o nosso passo 7, né? Nosso próximo passo é o passo 7.
eu me empolgo com essa questão de autoconhecimento, de autocontrole, comportamento, porque, cara, eu não vejo isso acontecendo, entendeu? E é frustrante ver a galera só focando em habilidade técnica e depois chovendo lá no meu direct, literalmente chovendo no direct, no Facebook, no Instagram, por assim vai, por e-mail também. Galera, meu Deus, como é que eu faço isso? Me sinto inseguro. Pô, mas você sabe a técnica, mas você se sente inseguro em falar de si mesmo, entendeu? Por quê? Porque você não tá buscando um curso fora. Você tá buscando só fazer mais do mesmo, fazer uma pós-graduação, fazer um curso de lá, fazer um curso de pique. Não que não é importante, mas não é isso que vai fazer diferença na hora ali de você passar. Depois sim, mas antes não, entendeu? Então a gente tem que pensar um passo atrás para justamente conseguir ter o que ninguém tem. Basicamente isso. Vamos parar com isso e vamos para o nosso passo 7, que é teve dúvidas, questione. Pode falar, mas como assim, Christopher, né? Uma entrevista não é apenas o recrutador que ele pode fazer perguntas e te questionar. Se você tem dúvida sobre alguma outra coisa, pergunta, né? Um exemplo claro disso sei lá, falar assim, eu não entendi a sua pergunta. Você pode perguntar de novo ou de uma outra forma? E, cara, não tem nada contra fazer isso, entendeu? Você pode tirar isso de você e trazer para a pessoa. Por quê? Porque às vezes ela acha que você entendeu, você não entendeu. E se você balança a cabeça dizendo que sim e você não entendeu, que resposta que você vai dar, entendeu? Uma resposta vaga, uma resposta curta, uma resposta não profunda, entendeu? Então, se você não entendeu a pergunta, pergunta se a pessoa pode perguntar de novo ou mudar a forma da pergunta, fazer a pergunta de uma outra forma. Outra parte importante, se você tem alguma dúvida, questionar, se, por exemplo, não foi me dito essa vaga do setor para qual especialidade? Para qual setor que é? Qual horário que é essa vaga? Entendeu? Não tenha medo de perguntar essas coisas. Por quê? Porque isso é o básico. E, geralmente eles deixam esses gaps, né? Se você não... Se, claro, isso não foi uma coisa que realmente não foi exposta, né? Porque aí, se foi exposta, mostra que você não teve atenção suficiente durante o processo para você ter atenção e tirar aquilo e não perguntar aquilo na hora. Mas, se de fato não foi exposto para você, pergunta, não foi medido sobre a especialidade do setor tal. Essa vaga do setor, que vaga é essa? Qual é o horário, entendeu? É para noite, é para amanhã? Tá tudo bem você perguntar essas coisas, desde que você, de fato, saiba que isso não foi exposto em algum outro momento, no edital, numa exposição de vagas, assim por diante, beleza? Quando você faz perguntas, isso pode ser muito mais a seu favor do que contra você, porque a pessoa vê que você não é um robô, que fica lá dizendo sim, dizendo não, dizendo sim, dizendo não. Ela vê que existe uma pessoa que interage com você. Então, assim, existe uma possível armadilha dentro dessa coisa de você ter dúvidas, questionar. Por quê? No processo de entrevista que eu fiz uma vez, né, numa entrevista que eu fiz uma vez, não foi me dito o valor do salário em nenhum momento. E aí chegou na hora lá da entrevista, eu falei, pô, se eu não perguntar agora, quando que eu vou perguntar? Entendeu? Por quê? Porque eu queria entender qual é o salário. Não adianta eu ficar passando em processo se eu não sabia o salário, entendeu? E aí eu disse para a pessoa, eu falei assim, olha, não foi me dito o valor do salário em nenhum momento. Você consegue me dizer qual é? E aí nesse momento foi bolada uma armadilha contra mim. Na verdade, não contra mim, né? A pessoa que ela é recrutadora, ela sabe manipular muito bem essas questões para tentar extrair de você ali, talvez, qual é a pergunta por trás da pergunta. E aí eu falei para a pessoa, falei assim, ó, não foi dito em nenhum momento qual é o salário dessa vaga, né? Você consegue dizer para mim? E aí a pessoa falou assim, é menor do que onde você está. Você aceita? E aí eu pensei assim, se eu dizer não, né? Se eu disser não, acaba com tudo. O mínimo que eu posso dizer é dizer sim. Por isso que eu falo, para, respira, pensa e traz para a pessoa. Então eu falei sim, porque eu estou em busca de ampliar minha rede de aprendizado e compartilhar o que eu aprendi e o que eu sei. Então, olha só isso, né? Quando a pessoa me perguntou assim, quando a pessoa me expôs que era menor do que onde eu estava numa outra instituição, provavelmente ela já sabia de onde que eu estava vindo, e com certeza eles sabem, porque eles buscam, eles vão atrás, mas eu quis dizer para ela que sim, eu estava interessado, mesmo que fosse menor, e que também eu podia ampliar minha rede de aprendizado e compartilhar o que eu aprendi e o que eu sabia. Né? E por que eu falo que isso de fato foi uma armadilha? Porque o recrutador, né, com base na minha pergunta, ele quer saber ir atrás de outras perguntas que você não está fazendo para justamente tentar extrair ali de você o que talvez é a pergunta por trás da pergunta, né? E eu vi que não era apenas o salário em jogo, né? Nesse caso, a pessoa percebeu. Por quê? Porque eu fazia recrutamento de seleção, então eu sabia mais ou menos como a cabeça de uma pessoa pensa. Nunca é igual, mas eu sabia que, assim,
que naquela hora eu consegui mostrar para a pessoa que não era apenas o salário que estava em jogo, que eu tinha sim um interesse porque eu queria me aprofundar mais, mostrar o que eu conhecia e amplificar junto com as outras pessoas, mostrando o que eu sabia. Então isso para mim assim foi interessante porque eu vi na expressão da pessoa que eu tinha quebrado ali aquela objeção, aquela pergunta dela e dali acabou, né? Não precisou fazer nenhuma outra pergunta. Mas é interessante porque, nesse caso, né, já naquela fase da prova, de documento, roupa, o salário, no caso, a pessoa me falou, né, por que que eu falo que é uma armadilha? Porque depois, na prova de roupa, naquela fase de entregar documentos na RH e tudo mais, eu vi que o salário era maior do que onde eu estava. E, na verdade, por que que ela perguntou? Porque, mostrando que, na verdade, querendo evidenciar que o salário era menor de onde eu estava. Porque ela queria já cortar ali, entendeu? E se você é uma pessoa que diz só não, né, não respira, não para, não pensa, e depois traz a mensagem que você pensou, já podia ter acabado ali. E aí, acaba o processo, entendeu? Então, cara, sempre para, pensa, respira e responde, beleza? Não fica com essa neura de bate-pronto, de passo a repasse, beleza? Passo 8, a comunicação verbal e não verbal. Né? Lembra que eu comentei da roupa lá no começo? Tudo isso está sendo observado desde o momento que você entrou na instituição até o momento em que você sai daquele local. Então, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, o seu tom de voz, como você senta, quais são os movimentos que o seu corpo faz, tudo isso é observado continuamente dentro de um processo. Se a pessoa ela não está ali com você na área de espera, mas ela está te observando por uma câmera. A gente conversou uma vez em uma outra live com uma integrante do Top, que a pessoa ficava olhando para uma janela, onde tem um espelho, e a pessoa ficava vendo pelo espelho as pessoas, entendeu? Então, assim, não fica achando que você não está sendo visto. Você é visto da hora que você chega até a hora que você sai. Né? Da forma que você se comunica, na forma que você se comporta, na forma com que você senta, e assim por diante. Então, a comunicação verbal e não verbal é muito importante nesse momento da entrevista, beleza? Então, presta muita atenção nos seguintes pontos. Quando você vai sentar, a sua postura, né? A sua postura ao sentar, não senta largado, ou não aquela coisa robótica que você tem que estar com a coluna ereta. Não, senta normal, confortável. Não precisa alucinar sabe, ficar pensando em várias coisas negativas. Senta normal, não precisa ficar gesticulando. Fica normal. Eu tô gesticulando aqui porque, pô, tô dando uma aula, né? Mas, naturalmente, numa entrevista de emprego, se eu tivesse participando de uma seleção, eu estaria normal. Por quê? Porque eu entendo um pouco como é isso, porque eu já fui gestor, e também porque eu também passo por processos seletivos, né? Uma coisa importante é você não ficar cruzando o braço, não ficar cruzando perna, não gesticulando demais num processo seletivo, né? Óbvio que eu falei aqui que eu estou dando uma aula, mas no processo seletivo é importante que você não fique gesticulando, cruzando perna, cruzando o braço. Por quê? Porque isso demonstra que, além de ter barreiras para a pessoa chegar até você, também você não está se sentindo confortável, não está confortável de fato com a situação que você está vivendo ali, beleza? Presta muita atenção nos seguintes pontos. Olho no olho é extremamente importante para um recrutador. Não abaixe a cabeça quando ele te questionar. Né? Isso demonstra que você está frágil. Quando a pessoa te pergunta e você abaixa assim, significa, pô, o cara tá mal por dentro, ou, sei lá, ele não gostou, não tá num dia bom. Várias coisas passam pela cabeça do recrutador. Então, assim, olho no olho sempre, entendeu? Se a pessoa te perguntou, não abaixa a cabeça. Mantém lá e fixa. Não precisa também ficar alucinado, né? Ah, meu Deus do céu, tem que... Pisca também, beleza? Piscar é importante, que lubrifica, é importante, limpa e um monte de coisa. Mas, assim, olha olho no olho e tá muito bom, entendeu? Não precisa olhar para cima, não precisa olhar para baixo, não precisa ficar buscando coisas por aí. Olha no olho no olho da pessoa, é o básico, é importante, beleza? Se você quiser um pouco mais a fundo, sinta um pouco dos seus músculos do rosto, né? Se você consegue identificar se você está fechado demais, está demonstrando medo, não fica sorrindo à força. Se você consegue perceber isso, né? Se você coloca tudo isso em prática de uma maneira, na essência, sendo você mesmo, você pode implementar isso sentindo o seu próprio rosto, né? Você pode até passar a mão no rosto, senão você pode sentir você mesmo, se você está repuxando muito, significa que talvez você está demonstrando medo, significa que você está ansioso, significa que você não está confortável. Então, se você quiser essa dica do rosto, atribui aí nas suas entrevistas e você vai perceber, sem a pessoa estar te falando, se você está confortável ou não. Sem você ver na expressão da pessoa se você está confortável ou não. Passo 9, gírias e gafes. Quando eu falo gírias e gafes, né, geralmente
Nunca vai ser solicitado que você demonstre uma opinião própria sobre assuntos polêmicos. Então, assim, se não for solicitado isso, e geralmente não é, não precisa trazer assunto polêmico, deixa isso para lá, entendeu? Se você for pessoas que são ligadas a políticas, ligadas a futebol, ligadas à religião, não traga isso para sua entrevista. Se comporte da maneira que você precisa para uma entrevista. Não traga assuntos polêmicos, por quê? Porque isso pode te prejudicar numa seleção, porque tem instituições aí que têm relações com política, tem instituições que têm relações com é, religiões, e isso é muito comum. Então, assim, se você traz um assunto polêmico desse, imagina, é um corte ali já na hora, não na hora que a pessoa vai ser educada com você, né? Isso é o básico de uma entrevista, educação e respeito, mas saiu dali, acabou e não tem mais volta, entendeu? Então, isso pode ser abordado sim com você de uma outra forma, por exemplo, numa redação. Você pode ir lá, conte um pouco sobre a sua religião, e você vai lá e conta. Mas não significa que a sua redação vai te reprovar, porque independente da sua religião, independente do seu time de futebol, independente do que for, entendeu? Mas assim, tira esses dois momentos, né, para você, se não for solicitado, fica quieto. Fica quieto e não fala isso, que são demonstrar opiniões próprias sobre assunto polêmico e também na questão de ficar quieto, né? Não foi solicitado, fica quieto, beleza? Isso é primordial. E além de tudo, se não for questionado, né, não fala sobre política, não faça piadas, não brinca para descontrair numa entrevista, porque você não está lá para brincar, né? A não ser que a vaga for para um circo, mas você não está lá para fazer brincadeira, stand-up e coisas desse tipo. Você está lá para um cargo de emprego, né? E dentro da área da saúde, não que não possa brincar no setor depois, com a chefia, com a equipe e com outras equipes. Só que assim, naquele momento da entrevista, não é o momento de brincar, não é o momento de você descontrair, não é o momento de você fazer piada, é o momento de você ser sério, né? Eu ia falar ser quem você é, mas às vezes a pessoa fala assim, mas eu sempre brinquei, eu tenho que brincar. Não tem que brincar. Ser quem você é, mas assim, com modos, beleza? Evitar gírias e expressões utilizadas quando você está com seus amigos. Isso não é legal. Fica tranquilo. Fala da maneira correta, né? O português correto. Não chama a pessoa de mano e assim por diante. Inclusive, na área pré-entrevista, né? Naquela sala de espera, não fica com gírias, não fica com aquela coisa do celular que a gente comentou. Então, assim, esteja atento a essas questões, porque isso faz toda a diferença. Se você é preconceituoso com alguma coisa, não expressa nenhuma forma de preconceito, pelo amor de Deus, na sua entrevista. E eu posso falar que isso é frequente. Nas entrevistas que eu fiz, não a metade, mas ali um terço das entrevistas a pessoa expressa coisas que, na verdade, assim, mais vão prejudicar ela do que vão facilitar que ela entre no cargo. Então, assim, se você tem algum tipo de preconceito, guarda contigo. Não que isso não seja importante para você, mas para a entrevista não é importante. Mas para você, guarda aquilo, porque é para você que aquilo importa e não para a entrevista, beleza? Não fique inventando história, não fique inventando história. Lembra que a integridade ela tem que falar sempre mais alto, né? Se a história for realmente real, aconteceu com você e a experiência foi boa ou foi uma experiência negativa que você quer evidenciar isso, né? Se a pessoa te perguntar, claro, aí você traz. Mas se você não vivenciou essas histórias, não invente. Não invente, porque isso vai mostrar claramente para o recrutador que você é um amador e também que você está criando aquilo para tentar enganar ele, o balelômetro vai lá em cima e aí pronto, acabou com a sua entrevista, beleza? Evita falar da sua vida pessoal, se não for questionado. Não fica falando, porque eu tenho filho, porque eu tenho que deixar minha filha. Não. Se a pessoa não perguntou, mantém com você. Porque isso vai ser depois da entrevista, se você for efetivado de fato para entrar naquele cargo, aí o RH vai te perguntar: você tem filhos? Se tem alguma restrição de horário? Mas naquele momento da entrevista, não precisa falar da sua vida pessoal. A não ser que a pessoa te pergunte, beleza? Mas se não perguntar, não fala. E não cumprimente o recrutador com um beijo no rosto e abraço. No máximo, mão estendida, firme, né, que demonstra também que você está presente ali e não aquela coisa mole para estar morrendo. Mas assim, não cumprimenta com abraço, não cumprimenta com beijo. Porque às vezes a pessoa, mesmo que ela te conheça, entendeu? Você não pode fazer isso. Por quê? Porque ali é uma área de respeito do cargo dela enquanto profissional para entrevistar um outro profissional. Não é uma amizade, não é uma mesa de bar, não é uma festa, não é isso, entendeu? Não é um chá da tarde, é uma entrevista de emprego. Beleza? É exatamente isso. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta ou não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, tem perguntas.
A Michelle está perguntando. Boa noite. Minha dificuldade. A Michelle perguntou, ó, boa noite. Minha dificuldade é como responder perguntas do tipo, suas qualidades, defeitos, é tão difícil. Michelle, é o seguinte, quando você tem uma qualidade, como quando você tem um ponto de melhoria, né, o ponto de melhoria é um defeito, mas quando você tem qualidades, pontos que realmente são seus, que são evidenciados, que são fortes, o que que você pode fazer? Você pode dizer a verdade. Falar, olha, eu sou muito boa em impulsionar um acesso venoso periférico, eu sou muito boa em resolver problemas, eu sou muito boa em apartar brigas entre equipes, eu sou muito boa em fazer isso, sou muito boa em fazer aquilo. E você traz a verdade. Quando é um ponto de melhoria, você traz o ponto de melhoria, por exemplo, eu não sou muito bom em comunicação, mas eu estou buscando um curso de oratória. Como tive um exemplo aí de um Deus estar entrevistando uma pessoa e a pessoa me trazer isso. Então, assim, é trazer ali o que que você está. Tem um ponto de melhoria, mas o que você está fazendo para resolver aquilo, entendeu? Qual o interesse que você tem de resolver aquilo? Então, por exemplo, nessa questão da comunicação, eu entendi que a enfermagem tem muita questão de comunicação e o cara está fazendo um curso de oratória, significa que ele quer melhorar não só a comunicação dele, mas possivelmente a comunicação na equipe. E isso me despertou e falou assim, interessante isso. Então, quando você tem um ponto negativo, traz ele, se a pessoa te perguntar, claro, senão não traz ele e aí expressa ele de uma maneira que fique clara, e aí você já trabalha em cima dele. Fala assim, olha, eu disse isso, mas hoje eu estou fazendo isso, isso e isso para resolver isso. Esse problema no caso, né? Por quê? Porque senão entendeu? Vai ficar um ponto vago. Então, traz o exemplo do que aquilo é um ponto de melhoria para você, mas também traz alguma coisa que você está fazendo para trabalhar aquilo. Agora, se você não estiver fazendo nada para trabalhar aquilo, não vai adiantar você trazer esse ponto de melhoria. Pode ser que, por exemplo, assim, vou dar um exemplo como se não tivesse fazendo nada para esse ponto de melhoria. Vamos supor que seja comunicação. E aí você não está fazendo curso de oratória, não é obrigatório fazer curso de oratória, tá? Sendo claro aqui, mas assim, favorece, isso é interessante, mas não é obrigatório. Mas vamos supor que me perguntassem, fala um ponto de melhoria, um ponto que você acha em você negativo. E aí seja, por exemplo, esse da comunicação que eu citei aqui. Eu falaria, olha, um ponto que eu vejo que para mim ainda é um desafio é a comunicação. Porém, eu tenho feito, estou dando aula, estou fazendo palestras, estou fazendo eventos de voluntariado onde eu possa me comunicar com outros pacientes, com outras equipes, para justamente melhorar isso. Pronto, entendeu? Você não precisa estar fazendo um curso, mas você precisa estar fazendo alguma coisa para resolver esse ponto de melhoria. Simples assim. Se eu respondi a sua pergunta, Michele, mas que coisa, manda aí um respondido, alguma coisa para eu saber se você ainda tem dúvidas sobre isso, beleza? Outra pergunta aqui, Jaque Cardoso. Como é que é a pergunta? Ah, tá. É que ela escreveu ali. Beleza. A Jaque Cardoso perguntou aqui. Quando tem aquela pergunta clássica, né? Qual o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Basicamente entra aí nessa pergunta que a Michelle comentou, né? Quando você vai falar da sua maior qualidade, falar daquilo que você realmente tem certeza de que você faz melhor possível do que qualquer outra pessoa. Né? Já tive pessoas em entrevista de emprego que falaram assim, ó, eu funciono um acesso venoso onde ninguém consegue, nem enfermeiro consegue. Claro que assim, quando a pessoa fala nem enfermeiro consegue, para mim, pode mostrar que a pessoa fala assim, tá tentando atingir a classe dos enfermeiros, mas eu sou tranquilo, não fico pensando nessas noiadas todas, não. Tem pessoa que ficaria, mas eu não fico, não. E aí eu penso, beleza, tá me dizendo, dá dois exemplos aí, porque um exemplo só pode vir, né, planejado na cabeça da pessoa. Fala, me dá dois exemplos aí de vezes que você precisou funcionar e que era tão difícil e você foi lá e conseguiu. E a pessoa vai lá e fala, ó, foi assim, 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 foi numa parada cardíaca, foi durante um procedimento cirúrgico, onde o anestesista não conseguiu, e o anestesista geralmente tem experiência, né? O anestesista geralmente funciona acessos venosos no centro cirúrgico, mas eu vou tentar trazer da pessoa qual que é, de fato, o ponto que ela tem maior expertise, né? Porque também não adianta só ela falar, eu quero entender se, de fato, ela só está falando o que ela acha que vai enganar, ou se ela está falando, de fato, aquilo que ela sabe fazer, né? Tem diferença relacionada a isso. E quando eu falo maior qualidade, a gente falou de qualidade, né? Quando questão de defeito, ponto de melhoria, oportunidade de melhoria, é exatamente isso também. Qual é o seu ponto de melhoria, mas o que você está fazendo para driblar aquilo e fazer a diferença, né, nos seus resultados, naquilo que você viu aí
de identificação, né? Porque né, todo mundo tem ponto de melhoria, só que não é todo mundo que está fazendo a diferença, não é todo mundo que está buscando fazer diferente, né? Então, isso que é importante. É você deixar claro para o recrutador, deixar claro para o selecionador que você todo mundo tem um problema, né? Que você tem um problema, só que você está buscando não ficar quieta, acomodada, como todo mundo faz, em resolver aquele problema, beleza? Que você tem um problema, mas que você está buscando resolver. É basicamente isso. A Michelle Macedo respondeu aqui, sim, muito obrigada. Beleza, gente. Deixa eu ver aqui. A princípio não tem mais perguntas. Ah, podia ter mais perguntas. Que massa. Tudo bem. Muito massa interagir com vocês e ver. Esse é um ponto que muitas vezes é um paradigma aí para várias pessoas, tanto enfermeiros, quanto técnicos, quanto auxiliares. Muita gente me pergunta sobre isso no privado, por isso que eu decidi trazer para você essa live aqui sobre entrevista e como se comportar numa entrevista de emprego, né? O que fazer, como se comportar numa entrevista de emprego, porque, cara, as pessoas elas não sabem como se preparar. Parece óbvio, mas não é. Não é. E quando você vê que tá chovendo direct, tá chovendo e-mail, tá chovendo no Facebook, pessoa perguntando, eu tenho uma entrevista amanhã, o que é que eu faço? Cara, hoje, né, já que eu tenho essa live aqui, que eu respondo sempre no a um, né, não sou aquela pessoa que responde de um para muitos e põe um texto e aquele mesmo texto eu mando para todo mundo. Não, eu sou a pessoa que responde em vídeo e responde aquela pessoa de fato o que ela precisa saber naquele momento. Então, agora eu tenho essa live, eu vou mandar o link da live, entendeu? Então, se você tiver alguma pessoa, olha só, eu queria te pedir essa ajuda. Você que assistiu essa live, se você tiver alguma pessoa que tem dúvida ainda sobre como que ela se prepara, como que ela se comporta numa entrevista de emprego, cara, manda o link dessa live para essa pessoa, marca ela aqui nos comentários, né? Para justamente o quê? Para a gente difundir isso daí e a galera ter mais oportunidades positivas do que oportunidades negativas na área, entendeu? Por quê? Porque isso não está sendo feito, a galera não faz isso. E aí fica naquela neura de, eu vou com a roupa no X, eu vou com o perfume tal, não sei o que eu falo, abro o WhatsApp lá na recepção, e aí tem uns gritos, tem umas coisas, e assim, sabe, é ponto negativo para você que está lá. E é isso. Se você tem alguém aí que tem mais perguntas ali, eu vou responder também. Se você tem alguém que precisa desse conteúdo, marca a pessoa aqui nos comentários, compartilha com essa pessoa para a gente mudar esse paradigma, beleza? Deixa eu ver aqui outras perguntas. A Michelle colocou aqui outra questão. A Michelle fez uma pergunta interessante aqui, ó. A Michelle Macedo perguntou: em relação à saída do meu último emprego, eu posso dizer que eu fui dispensada quando me perguntarem, ou isso será mal visto? Pode. Pode, na verdade, deve. Por quê? Porque isso você precisa ser verdadeira, você precisa ser autêntica, né? Se você foi dispensada, você vai saber o motivo, né? Muitas vezes as empresas elas dispensam e elas falam, olha, vai ser por um reajuste de quadro ou foi por um reajuste de quadro. Mas isso geralmente as empresas falam. Se é uma empresa pequena, talvez eles não falem, mas assim, geralmente é por reajuste de quadro. E aí, o único ponto que fica na cabeça de uma pessoa que está te entrevistando e fala assim, beleza, foi dispensada por reajuste de quadro, é por que que você foi dispensada e outras pessoas não. E aí você precisa trazer isso, né? Você precisa entender o que que você fazia que não era talvez tão bom quanto as outras pessoas que estavam lá, entendeu? Ou, sei lá, são pessoas mais antigas de casa e por isso tem uma questão relacionada a INSS, muita coisa assim, muito valor alto. Então, no caso desse, você trazer, sim, você foi dispensada, ser verdadeira, ser autêntica, mas também dizer o porquê que você foi dispensada, né? Mesmo que for um ajuste de quadro, é porque, sei lá, você já tinha a intenção de estar trabalhando em outro lugar, então você deixou isso claro para sua chefia, você preferiu ou se predispôs a estudar mais e deixar essa parte um pouco de lado, porque para você naquele momento era mais importante o estudo do que talvez o trabalho, porque você deixou isso claro uma vez para sua chefia e aconteceu que acabou te desligando em vez de desligar uma outra pessoa. Então, assim, é saber que você foi desligado assim, mas o motivo no qual você foi desligado também é muito importante para você dizer para o recrutador, porque com certeza na dúvida vai ficar, essa dúvida vai ficar na cabeça dele e ele pode sim te perguntar ou ele pode só ficar na dúvida, entendeu? Ó, Aline Souza, obrigado por contribuir com algo tão simples, mas que faz verdadeiramente a diferença, pois entrevista é uma porta de entrada para o início da carreira. Realmente, né, a entrevista é a chave de tudo, e a maneira como você se comporta numa entrevista, como você se prepara para uma entrevista, dias antes da entrevista, já diz se você vai passar ou não, ou se você é uma pessoa que tem mais chance
do que uma outra pessoa que só chegou lá e estava passando na porta, eu vou entrar aqui e ter uma entrevista, entendeu? Então, isso faz muita diferença, a galera não está fazendo, isso chove de pergunta para mim no meu direct, no Instagram, no Facebook, então assim, cara, vamos fazer isso que eu disse aí, porque isso faz total diferença nos seus resultados, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Michele, acho que essa pergunta aí é aqui mesmo de cima, né? Posso falar que foi dispensado no meu último emprego? Respondi em cima. Existe um delay entre o que eu falo e o que chega para vocês, porque o que eu falo aqui demora uns segundos, quase 30 segundos, aí, dependendo da região que vocês estão, para chegar isso até vocês, mas acredito que eu tenha respondido sim a sua pergunta, beleza? Se não respondi ainda, me manda mensagem aí no privado, no direct, da maneira que você puder. Eu vou deixar aqui também meus mídias sociais e inclusive, como você se cadastra, né? Se você está assistindo essa live pela primeira vez, como você se cadastra para receber esse link aqui de uma vez no seu e-mail. Christopher, por que se cadastrar para receber o link de uma live que é gratuita? Sim, eu concordo que você talvez tenha essa dúvida, mas hoje em dia a gente é bombardeado de informações. Quando você se cadastra, eu tenho a oportunidade de, assim que eu entrar na live, eu te enviar esse e-mail e você clicar diretamente no link. Então, quando você abrir seu e-mail, vai ter um e-mail meu lá, e aí você vai conseguir vir direto para a live, ao invés de ficar procurando, meu Deus, onde é que está acontecendo? Onde é que isso? Será que é no Instagram? Será que é no YouTube? Será que é no Facebook? Será que é no Google? Sabe? Então, assim, se cadastra. Vou deixar o link também para como que você pode se cadastrar para você participar das próximas lives e ser avisado por e-mail para que isso aconteça, beleza? Gente, queria dizer para vocês, se tiver alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, posta aqui. Vou deixar as minhas mídias sociais para vocês me perguntarem também, caso ainda tenha. Se inscrevam para receber o próximo link da live. É isso aí. Um forte abraço e eu te vejo na nossa próxima aula, que é terça-feira que vem. Beleza? Forte abraço e até mais.